Olá, tudo bem? Para finalizar aí a nossa sequência de vídeos aí sobre ferramentas de modificação do AutoCAD, nós vamos aprender aí a ferramenta Array, que é utilizada para criar padrões de repetição, ou seja, criar matrizes aí no AutoCAD, onde nós temos aí, a partir de um objeto específico, nós podemos replicar este de forma circular, retangular ou ainda utilizando um caminho específico a ser seguido. Então vamos lá. Nós temos basicamente três variações dessa ferramenta, que seria a forma retangular, utilizada para criar matrizes retangulares, como esta daqui. Podemos também criar matrizes circulares, como essas aqui, ou também criar um padrão de repetição através de um caminho específico, onde nós definimos um objeto aí para servir de guia para estar criando aí esse padrão de repetição, ok? Então aqui embaixo nós temos apenas os exemplos, né, do resultado final que nós vamos obter, e aqui em cima nós temos os objetos aí que eu vou estar utilizando para exemplificar cada um desses tipos e estar ensinando para vocês aí como utilizar cada um deles, ok? Para nós acionarmos essas ferramentas aí no AutoCAD, nós podemos fazer isto via ícone aqui na Ribbon. Vindo aqui no painel Modify, nós temos aqui este ícone aqui. Se eu deixar o mouse em cima, ó, ele vai mostrar que essa aqui é a opção de matriz retangular, ou seja, retangular array, ok? Então se eu clicar aqui nessa setinha lateral, ele vai me abrir as outras opções. A opção de criar um padrão através de um caminho específico, né, de uma guia, e ainda Polar Array, que seria a opção de nós criarmos aí uma matriz circular, ok? Então nós podemos acessar por aqui, ou ainda podemos acessar via comando. Para acessar via comando, eu recomendo utilizar as teclas de atalho AR. Então, ao confirmar com Enter, ele solicita que nós selecionemos um objeto. Então, ao selecionar o objeto, confirmar este com Enter, observem que aqui ele me apresenta as opções, onde eu posso estar escolhendo se eu quero utilizar uma matriz retangular, uma matriz com uma guia, né, com caminho guia, ou uma matriz polar, que seria a nossa matriz aqui circular. Então, através das teclas de atalho AR, eu posso estar, então, em seguida, escolhendo qual tipo de matriz eu quero utilizar. Ou então, eu posso entrar diretamente com o comando de cada uma dessas ferramentas. Por exemplo, eu posso digitar Array Polar, que vai entrar diretamente na opção para fazer uma matriz circular. Lembrando que para utilizar essa ferramenta, nós podemos tanto selecionar primeiramente o objeto e depois chamar o comando, ou chamar o comando e depois selecionar o objeto. A única diferença é que, chamando o comando primeiramente, ele vai pedir em seguida para que seja selecionado o objeto e confirmado então com Enter, e ao selecionar o objeto antes de chamar o comando, nós já pulamos essa etapa. Eu prefiro normalmente selecionar primeiramente o objeto e depois chamar o comando, mas isso fica a critério de cada um, ok? Então vamos selecionar o objeto que nós desejamos criar a nossa matriz retangular. Vou chamar o comando aqui através das teclas AR, confirmar com Enter, e conforme eu já tinha dito, ele vai apresentar aqui embaixo as opções de matriz, ou seja, retangular, apolar ou a matriz através de um caminho. Então vou selecionar aqui a opção retangular e observem que automaticamente ele já criou uma matriz aqui para mim, né? Mesmo eu não tendo especificado quantidade, nem espaçamento ou qualquer outra informação. Algumas versões anteriores do AutoCAD, ao acionar o comando, ele já pede para que nós especifiquemos a quantidade de colunas, a quantidade de linhas e o espaçamento entre elas. Neste caso aqui, ele já nos dá uma matriz pronta, né, aleatória, e nós podemos então em seguida estar editando conforme a nossa necessidade. Então observem que ele já me deu uma matriz aqui prévia, e aqui em cima na Ribbon nós temos aqui as opções para edição dessa matriz. Então observem aqui, ó, que nesse painel aqui eu tenho as opções para edição das colunas, neste outro painel a opção para edição das linhas, e neste outro painel aqui a opção de edição de níveis. Neste caso aqui nós não vamos utilizar, que ele será aplicado no caso apenas para desenhos 3D, onde ele vai estar replicando os objetos no eixo Z, ok? Nós estamos trabalhando aqui com desenhos 2D, então nós vamos utilizar apenas aqui as colunas e as linhas. Então neste campo aqui, eu especifico a quantidade de colunas. Ele já iniciou aqui uma matriz com 4 colunas e 3 linhas no caso.
Então vamos alterar aqui para 6 colunas, por exemplo, né? Confirmo com Enter, ou Tab, ou se quiser apenas passe para o próximo campo de edição, que ele também vai alterar automaticamente. Aqui eu vou definir o espaçamento entre as colunas. Ele está aqui com 75 milímetros entre uma circunferência e outra aqui, né? Eu posso alterar, por exemplo, aqui para 100 milímetros, confirmo aqui com Enter. Notem que ele já aumentou o espaçamento entre as minhas colunas. Ou então eu posso definir aqui um valor para o meu espaçamento total entre o meu primeiro objeto, a minha primeira coluna, e a minha última coluna. Então, automaticamente ele vai alterar um desses dois campos, né, conforme eu editar um deles. Então, nesse caso aqui, eu defini como 100 o espaçamento entre as minhas colunas, automaticamente ele ajustou aqui para 500 a dimensão total entre a primeira e a última coluna. Se eu preferir alterar aqui este valor, por exemplo, aqui 600, vou confirmar com Enter, observe que ele automaticamente já atualizou aqui o valor entre as colunas para 120. Então eu posso editar por este campo ou por este campo e automaticamente um dos campos será atualizado. Agora vamos editar aqui as nossas linhas, ok? Então nós temos aqui 3 linhas, nós vamos alterar aqui também para 6, confirmo com Enter. Vamos agora para o outro campo aqui do espaçamento, podemos colocar aqui 50, por exemplo. Podemos estar aumentando ou diminuindo este valor, ok? Além de editar a nossa matriz aqui por essas opções aqui em cima na Ribbon, observe que nós podemos alterar a mesma também utilizando aqui esses grips aqui para ajuste que nós temos nas extremidades aqui. No caso, esse aqui seria para ajuste das colunas, este aqui para ajuste das linhas. Posicionando o cursor do mouse sobre ele, clico, então eu posso estar aumentando ou reduzindo a quantidade de colunas da minha matriz, e através deste outro eu posso estar ajustando a quantidade de linhas. Então um deles eu ajusto as linhas, o outro eu ajusto as colunas. Já esses outros dois aqui, eu utilizo para ajustar o espaçamento das colunas e das linhas, ok? Então eu posso clicar aqui, observe que agora eu ajusto o espaçamento. Ou ainda eu clico sobre este outro aqui e ajusto o espaçamento das linhas. E utilizando aqui esse grip azul no cantinho, eu posso selecionar o mesmo e estar movimentando aí a minha matriz, ok? E agora vamos para a opção polar, onde nós criaremos aí matrizes, padrões de repetição de forma circular. Então, diferente do padrão retangular, o padrão polar nós precisamos definir aí um ponto de referência, um ponto central para estar criando aí a nossa matriz circular. Então, para isso, nós podemos utilizar aí como referência linhas ou ainda círculos para nós aplicarmos aí dimensões de forma mais precisa. Por exemplo, eu tenho uma linha criada aqui, onde eu defini a dimensão do raio da minha matriz, ou seja, eu posso, a partir de um objeto qualquer, definir o comprimento de uma linha, vamos supor aqui, centralizei no meu objeto e vou especificar aqui o comprimento para essa linha igual a 200, por exemplo. Então eu tenho definido aqui o raio, né, que vai ser aplicado, já que eu vou ter que definir um ponto central e em seguida vai ser aplicada a matriz. Então eu vou manter aqui essa linha que eu já tinha ilustrado, ok? Para nós estarmos utilizando como referência. Então selecionei o objeto, chamei o comando através das teclas AR, confirmo com Enter, seleciono agora a opção polar, ele está solicitando que eu indique agora um ponto central, eu vou definir exatamente este ponto da minha linha aqui como o centro da minha matriz. Observe que ele já criou a minha matriz polar com uma quantidade específica de objetos e eu posso novamente estar alterando aqui através das opções aqui na Ribbon. Então eu posso selecionar a quantidade de objetos que está inicialmente com 6, posso colocar, por exemplo, aqui 8 objetos. Em seguida eu posso definir o espaçamento entre eles, nesse caso aqui é em ângulo, cada objeto está com 45 graus entre si, já que ele está distribuindo uniformemente aqui de forma a completar 360 graus. Eu posso, por exemplo, alterar aqui, em vez de 360 para 180. Ele vai manter a quantidade de objetos, porém, ao invés de formar um círculo completo, ele vai apenas formar um meio círculo,
e automaticamente ele atualizou aqui o ângulo entre cada um dos objetos a partir da quantidade e do ângulo final que eu defini, ok? Então, da mesma forma, vocês podem estar trabalhando aí com estas opções. Agora, vindo para estas opções aqui deste painel de linhas, vocês ainda podem estar aplicando uma repetição como se fosse uma espécie de offset dessa nossa matriz. Por exemplo, por padrão aqui eu tenho apenas uma linha, né? O que seria uma linha que foi criada aqui. Eu posso estar criando, por exemplo, aqui, ó, duas linhas. Observe que ele criou novamente um padrão externo aqui ao meu padrão original. Então vou aplicar aqui novamente 3, vou alterar para 3 e observe que ele vai aumentando a quantidade de repetições externas, ok? Como se fosse uma espécie de offset desse meu padrão. Então vou manter 1 aqui nesse caso. E novamente aqui, a opção de níveis, né, seria para desenhos 3D. Já que se eu aplicar aqui um nível, ele vai estar, se eu alterar aqui, por exemplo, a quantidade de níveis, ó, eu não vou estar visualizando nenhuma alteração. Porém, eu estou alterando apenas no meu eixo Z, que eu não estou visualizando. Agora vamos repetir aí o exercício através deste outro objeto aqui, apenas utilizando como referência o centro desse círculo para nós também exemplificarmos. Então, selecionei o objeto, chamei o comando AR, defini a opção polar, vou definir agora o centro da minha matriz, e ele já criou aqui os objetos. Posso novamente estar alterando a quantidade, ou ainda o ângulo total ou ângulo entre os objetos, ok? Então, pressionei Enter aqui, finalizei. E vamos agora para o nosso último exemplo aí, que é a criação de matriz através de um caminho, através de uma linha guia. Seria a opção Patch Array. Então, selecionamos inicialmente o nosso objeto, chamamos o comando, confirmo com Enter, seleciono aqui a opção Patch e em seguida selecionamos o objeto a ser utilizado como guia. Neste caso aqui eu tenho uma linha do tipo Spline criada, né, para nós utilizarmos como guia para o nosso padrão de repetição. Então selecionei a linha, observe que automaticamente ele preencheu toda a minha linha guia com os objetos, ok? Do início ao fim ele definiu um espaçamento aleatório e uma quantidade aleatória. Então, voltando aqui na Ribbon, nós temos novamente as opções para estar editando esse padrão. Então eu posso simplesmente aqui definir o espaçamento entre os objetos. Por exemplo, aqui ó, vou botar 50. Ele vai automaticamente distribuindo, né, de forma que eu tenho os objetos do início ao fim desta minha linha guia. Notem também que se eu clicar aqui para alterar a quantidade de objetos, ele não está habilitado, já que ele está automaticamente preenchendo, né, todo o meu objeto de referência, toda a minha linha, com o objeto que eu estou criando o padrão. Então, se eu alterar aqui o espaçamento, ó, por exemplo, para 100, ele vai preencher de forma que caiba o máximo possível dos meus objetos dentro desse espaço, dentro dessa linha de referência. Mas se eu quiser definir aqui, por exemplo, a quantidade de itens, basta eu clicar aqui em cima ó, do íconezinho do item e ele vai estar habilitando aí para eu poder editar a quantidade. Então eu posso botar aqui, por exemplo, 4 itens e manter o espaçamento, né, que agora ele não vai preencher o meu objeto por completo e vai seguir simplesmente a quantidade e o espaçamento que eu vou estar definindo, ok? Então é isso, vamos finalizar aqui com Enter ou pressionando lá na opção Close, né? E está finalizado aí o nosso estudo. Então eu espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.